Oi, Eli, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pelo teu tempo. E quanto vai ser, né, benéfico a gente estar fazendo essa conversa aqui para que as pessoas conheçam a Elisângela, conheçam o teu relato, né, para incentivar, para mostrar realmente essa potencialidade que os óleos essenciais têm em transformar vidas. Então, eu queria que tu te apresentasse, né, e depois a gente vai conduzindo aqui como se fosse uma conversa, né, nada muito formal, mas porque eu digo que quando a gente fala com o coração e quando a gente fala sobre algo que nos faz bem, as pessoas querem saber mais, né? Com certeza. Cá, boa noite. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada aí de estar fazendo esse relato, né, para ajudar mais pessoas. Então, meu nome é Elisângela, eu resido em Blumenau, sou casada, tenho um filho, tenho uma clínica aqui em Blumenau, uma clínica odontológica, e minha vida toda fui administradora e conheci os óleos essenciais através de uma amiga que me apresentou, porque eu estava buscando algo para me ajudar na parte emocional e cansada de usar alopatia, porque até já conversei sobre isso, né? A alopatia ela não deixava eu ser eu mesma. Tipo Uhum. assim, ó. Eu choro com comercial de margarina, então assim, não senti nada, não fazia parte da Elisângela. Eu queria alguma coisa que me ajudasse, mas que eu não deixasse a minha essência. E os Uhum. óleos essenciais vieram justamente para melhorar a minha essência. Aflorar, né? Despertar aquilo que de repente nem você sabia a potencialidade que tinha naquele momento, né? E o que que assim, você Exatamente. sentia no lado emocional, né? Era muita ansiedade, era estresse, era insônia? Fala um pouquinho assim, o que que tu começou utilizando nesse período para trabalhar o teu lado emocional. Então, eu já tinha feito o uso de escitalopram por causa de depressão ali com ansiedade e tal. E como eu falei, né, daí não gostei do que me trouxe o escitalopram, que me Uhum. tirava aquela agonia, aquela ansiedade do peito, mas eu não ficava eu mesma. E os óleos essenciais vieram me ajudando a ter alegria, na verdade, despertar para muita coisa, inclusive para o cuidado de tudo que a gente come, do que a gente toma, do que a gente respira. Então, realmente foi assim, uma virada e tanto. Uhum. E tu me perguntou o que que eu comecei usando, né? Comecei usando cítricos, inalando. Inclusive, já querendo comentar, né? O lemon, na época eu não sabia que ele manchava, usei tanto ele que na forma aromática que começou a escurecer minha pele, aí que eu fui saber que ele é tóxico, né? Fotossensível? Não é tóxico, ele é Isso. fotossensível. Ele Ah, é mancha a verdade, pele, fotossensível. né? E Porém, a gente daí consegue reverter depois também. sim, sim, logo comecei a usar a Copaíba e deu tudo certo. Só é interessante a gente, né? Porque a gente no começo assim dá umas derrapadas, vamos dizer assim, né? Todos nós, E né? usava a lavanda, o lemon e o peppermint. E Uhum. nossa, assim, tirou tudo aquilo que eu sentia de ruim, mas eu continuei sendo eu mesma. Isso que eu Uhum. acho a grande maravilha dos óleos essenciais. Deixa eu te falar, usando então o lemon, o peppermint junto com a lavanda, e eu brinco, né? Eu sempre falo isso nas aulas ali e quando eu converso com as pessoas, né? O quanto é benéfico a lavanda quando a gente está com um estado muito ansioso ou, né, o coração ali com pesado, porque ele é o óleo que nos faz falar a partir do coração, né? E ainda mais junto esses três, que foi o lemon peppermint, e o peppermint também é excelente para colocar para fora aquilo que a gente acaba guardando durante muito tempo, as mágoas, né? Uhum. É, aliviou o peso. Poxa, uma grande virada. E aí a caminhada só foi, né? Tipo, logo depois eu conheci o Balance, que mix maravilhoso também, né? E a gente, além de fazer bem para parte emocional, o Balance usa até hoje como perfume. Então, assim, a gente vai trocando e vai só se beneficiando, né? O Uhum. Balance até hoje passa nos pulsos, atrás da orelha, maravilhoso. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, antes da gente entrar na parte ali do teu emagrecimento. Antes dessa amiga te apresentar os óleos essenciais, eu acho que é o que acontece com a maioria das pessoas, né?
Você já tinha ouvido falar de óleo essencial? Já conhecia? Ou, tipo, pensava como a maioria das pessoas que era só uma modinha? Não tinha ouvido falar, não fazia ideia que existia óleo essencial e ainda mais com esse grau terapêutico, eu só conhecia a essência mesmo. E ela me explicou a diferença, né, de óleo essencial para essência e perfeito. E assim que eu incluí, que eu comecei a usar, foi tipo, eliminando tudo de casa. Hoje a gente usa na limpeza, a gente usa no uso pessoal mesmo. Eu tenho um pouquinho de barreira até com usar outras coisas. Uhum. Inclusive, mudei sabonete, toda essa parte assim. Ganhei muita saúde, graças a Deus, graças aos Ai, óleos que essenciais. lindo! Eu gosto de perguntar porque isso acontece com a maioria das pessoas e assim como aconteceu comigo, né? E quando eu comecei a me beneficiar dos óleos essenciais, um dia eu sentei e digo assim, ó, nossa, o mundo precisa saber que existe uma possibilidade da gente cuidar da nossa saúde, da nossa casa, da nossa família de forma natural, né? E é muito incrível porque a gente é induzido desde criança como um único formato correto, né? E se a gente for pensar essas terapias alternativas como aromaterapia, ela foi já utilizada milenarmente, né? E a Com medicina certeza. moderna vem aí, né? Muito depois, né? Então, índios se utilizavam de óleos essenciais, os egípcios, os romanos, né? Nós temos aí os romanos utilizando os galinhos de alecrim atrás da orelha quando faziam as negociações ou tinham que estudar, né? E a gente começa a estudar essa história mais a fundo e se surpreende o quanto as antigas civilizações já se beneficiavam dos óleos essenciais, né? E aí eu digo, não é uma modinha, né? A gente está retomando esse cuidado natural. Então, tu foi utilizando os óleos, tu foi testando, tu foi conhecendo outros óleos. O Balance eu uso muito aqui no difusor, né? Amo o cheirinho dele, é maravilhoso, realmente. E aí, como que tu descobriu o óleo essencial para emagrecer? Como é que foi para ti, né? Como é que tu utilizou? Como é que quando tu abriu o frasco, o que que tu sentiu, né? Porque hoje a gente tem aí um leque de infinitas possibilidades com os óleos essenciais, né? E eu digo que a gente vai conhecendo e a gente nunca sabe tudo sobre o óleo, cada vez mais a gente se surpreende e sabe algo diferente, né? Então, me conta assim, como é que tu ficou sabendo que os óleos essenciais também poderiam estar te auxiliando no emagrecimento? Como é que tu era antes, né? E aí, quando tu começou a utilizar, o que que aconteceu? Na verdade, eu nunca tive interesse em emagrecer. Nunca tinha me despertado essa parte, né? E aí eu ouvi falar que aquele mix ajudava, acelerava o metabolismo. E eu fui bem igual ao Santo Tomé, assim, adquiri ele e comecei a usar de forma oral, Uhum, 2 a 3 gotinhas embaixo da língua antes do café da manhã e após ou antes do almoço também. O que eu digo assim, ó, muito importante nessa questão é tu sempre usar. Óleo essencial é constância. Então, o que que eu fazia? Se eu esquecia de tomar ele, colocar embaixo da língua ali 2 a 3 gotinhas antes do café da manhã, eu fazia isso depois. Eu não deixava de utilizar. E eu fiquei, na verdade, usei bastante tempo sem acreditar. Daí as pessoas começaram a notar a E tu? diferença de peso, porque foi bastante, né? E Uhum, daí foram me perguntando, daí eu nem tinha reparado. E realmente, tipo assim, como eu não estava buscando isso, eu não tinha me dado conta. E aí começou realmente as roupas a ficarem largas e tal. E qual é a mulher que não gosta, né? Foi outra coisa que os olhos me trouxeram, tá? Vaidade, porque eu não tinha nenhuma, eu era zero. Eu costumava dizer que as pessoas se gostassem de mim, teriam que gostar do jeito que eu era. Eu era uhum, uma gordinha feliz. Então, e não tinha reparado isso, vamos dizer, né? E os olhos, então, me trouxeram isso também. O autocuidado, o gostar, o despertar da minha não vai ser a palavra, feminilidade. do meu feminino. Isso. Mas quando tu começou a utilizar, né? E fala para o pessoal qual foi o óleo essencial. Tu mudou alguma coisa na tua rotina? Começou a fazer alguma prática de exercício físico? Mudou algo na tua alimentação? Né? Como é que tu começou? Qual foi o óleo e como é que tu utilizou?
Ó, eu usava o lemon na água, de 2 a 3 gotinhas, enchia ali uma garrafa de 750 ml de manhã, e com um dia ali eu ia repondo aquela água, e à tarde eu colocava mais 2 a 3 gotinhas de lemon. Depois eu usava o Smart Sasse ali, ou antes ou depois do café da manhã e do almoço. Uhum, E muito importante, eu usava o Copaíba de 2 a 3 gotinhas de manhã e à noite. uhum. E tu me perguntou. é, Ih, esqueci a Se pergunta. tu, se tu mudou alguma coisa nos teus hábitos, né? Prática de Sim. atividade física, alimentação, deixou de comer algo, né? Porque isso é importante também a gente trazer para o pessoal, né? Porque tu teves uma evolução muito significativa somente com os óleos essenciais. Então é muito legal trazer esse relato para o pessoal ver, né? Que a gente não está inventando nada, a gente tem pessoas vivas, reais aqui contando a sua história, né? Para que a gente possa compartilhar isso com o mundo e ver, né, o quanto realmente esses óleos essenciais eles despertam o melhor de nós mesmos, né? Então, cara, como eu não buscava emagrecer e eu comprei lá o Smart Sass e comecei a usar como Santomé, eu não mudei nada. Eu fui eliminando peso sem mudar nada. Eu não fiz exercício, eu não mudei alimentação. O que que aconteceu? No caminhar, quando as pessoas começaram a reparar e me falar que eu estava emagrecendo, eu pensei, poxa, que legal, isso funciona? Vamos dar uma ajudinha. Daí eu fiz alguns ajustes na minha alimentação. Foi depois de eu ter o start eu não lembro nem de dizer assim, se eu já tinha eliminado 6, 7 quilos, e daí que eu comecei, poxa, se isso está funcionando, aí começou a despertar bastante a minha autoestima. Uhum, Daí eu pensei, poxa, se isso está funcionando, por que não ajudar? E eu brinco com uma coisa, na verdade é uma coisa séria. O óleo essencial, a partir do momento que tu começa a usar, ele muda a tua mente. Tu uhum, começa a prestar atenção no que tu tá comendo, no que tu tá usando, tanto para banho, tanto para perfume e tal, que a gente sabe, né, a questão do desodorante e tal. E isso, eu te digo que foi mudando tudo na minha vida. uhum, Então, o que que aconteceu? Tu me perguntou lá, né, se eu mudei. Não, eu mudei depois, não para emagrecer. E uhum. daí, é só felicidade, né? Quero mais ajudar a espalhar essas bênçãos para o mundo inteiro. Todo mundo precisa saber. E conta para o pessoal quantos quilos tu emagreceu nessa jornada. 21, 21 quilos. Eu eliminei e como é que é? Ganhei 20 toneladas de saúde. E como é que tu te sente hoje, Eli? Né? Depois de perder 21 quilos com os óleos, com a ajuda dos óleos essenciais, né? Tu fez algum acompanhamento com nutricionistas? Tu fez alguma restrição alimentar, digamos, mirabolante, né? Porque muitas pessoas pensam que para emagrecer tem que parar de comer muita coisa, né? Então, que teve muita alteração assim na tua alimentação, ou tu optou por ter uma dieta mais saudável por conta própria, né? Então, porque a gente vai ter aí pessoas que vão, né, se espelhar na tua história e vão se experimentar também com o uso dos óleos essenciais. Então, por isso que eu gosto de perguntar, me colocando também no papel de quem está assistindo aqui o teu relato. Sim, não, cara, eu não fiz nenhuma dieta mirabolante. Como eu falei assim, ó, o que que eu acho bem interessante, até já falei para clientes minhas, eu tinha salivação quando eu via tipo salada. E eu Uhum, nunca fui muito de comer salada antes. Então, por isso que eu digo que os olhos eles entram na cabeça da gente, mudando aquela visão. E eu acredito que até mexem acredito não, mexem, né, no paladar, mexem nessas nossas escolhas. Por isso que eu digo assim, ó, eu sentia salivação no ver a salada, tal. Então, automaticamente eu mudei sem força, sem fazer força, né? Sem aquela coisa uhum, de ter que, não, vou me punir para emagrecer. Não teve uhum, nada disso. Aí uhum. depois sim, comecei a colocar o exercício na verdade, para cuidar da minha saúde mesmo, não pensando nessa questão de emagrecimento. Perfeito. E aí, lembrando que o Smart Sasse, né, ele foi reformulado, né, ele foi potencializado, e aí ele se tornou o nosso óleo essencial Meta Power. E aproveitando aqui para falar alguns benefícios, né? Que ele, então, estimula, né, o nosso sistema linfático, acelera o nosso metabolismo,
ele reduz a vontade de comer doce, ele dá uma sensação de saciedade, né? E auxilia aí também na perda de peso, tá? E ajuda a eliminar aquela gordura que não é benéfica para o nosso corpo. Então, hoje a gente tem aí no lugar do Smart Saci, que era o antigamente, né? O Meta Power, que é o Smart Saci potencializado, tá? Então, para quem quiser mais informações, estou à disposição, né? Eli. E quem é Eli hoje? Hoje a Eli é uma consultora de bem-estar, querendo passar para mais pessoas esse conhecimento. É uma pessoa, uma mulher mais vaidosa, uma mulher que ama mais a vida e que faz melhores escolhas. Bem importante pontuar também, Cá, sobre, tu falou ali sobre a água. A gente sempre comenta, né? O uso do lemon. O lemon é como um detergente no organismo da gente, só que o detergente, se passar numa calçada e não jogar água, ele não vai limpar a calçada. Então, assim, Uhum. realmente a pessoa deve ficar com essa consciência que deve tomar bastante água. A Isso eu gente fiz precisa, também, tá? a gente precisa hidratar o corpo, né? Nosso organismo é maior parte água, né? Então não adianta. É uma coisa que eu sempre gosto de frisar, né? E isso acontece muito com as pessoas que estão no início, e acredito que tu já tenha tido esses relatos, né? Ah, eu usei 2, 3 dias, esse óleo essencial não funciona, né? Ah, a historinha é para boi dormir, né? E a gente sempre frisa, eu digo que nós, como aromaterapeutas responsáveis, né, que temos todo esse cuidado de estar auxiliando, de estar instruindo quando a gente passa um protocolo, né? É constância, né? Então, a gente precisa ter constância porque a gente está reeducando o nosso organismo. Então, a gente está trazendo, né, uma nova molécula para se misturar em nosso organismo, para o nosso organismo entender que aquilo ali é saudável, que é para fazer o bem, né, que vai estar ajudando. Então, a gente às vezes utiliza um óleo essencial que é bom para uma coisa e nem sabe que ele está lá trabalhando em outra que a gente está precisando naquele momento. E a água é muito importante, porque a gente precisa, né, hidratar o nosso organismo para nossos órgãos funcionarem da melhor forma, né? Os nossos rins, propriamente a nossa pele, se a gente não tomar água, a nossa pele ela fica ressecada, né? E também, né, como ele trouxe o lemon, que é o limão siciliano, ele faz essa limpeza, essa faxina, ele é um óleo que faz o detox do nosso organismo. Então, junto com a água, ele vai ajudar a eliminar todas aquelas impurezas que a gente adquire todos os dias. Como assim? Eu tenho uma alimentação super saudável, mas eu uso o shampoo, que é aquele que vende lá no mercado, o condicionador, o creme dental. Eu utilizo a minha casa, produto de limpeza que eu compro aí no mercado, que tem uma série de compostos químicos ali que não são benéficos, e quando toca a nossa pele, a gente vai absorver essas toxinas. Então, ele vai ajudar a eliminar. A gente também tem dentro da doTERRA um óleo essencial que chama Zendocrine, né, que é maravilhoso para fazer a limpeza dos nossos órgãos, né, eliminar os metais pesados do nosso organismo, principalmente para a mulherada aí que usa muita maquiagem, né, e muito cosmético desses famosos de mercado, né? Então, ele ajuda também a fazer essa remoção, tudo daquilo que não é benéfico para o nosso corpo. E aí, quando a gente vai, e aí ele vai, trouxe isso aqui muito bem, né? A gente vai conhecendo os óleos essenciais, vai vendo que ele cuida do nosso emocional, vai vendo que ele cuida do nosso físico. Ai, mas eu também já posso limpar minha casa, botar na lavadora de roupa para lavar minhas roupas, né? E aí já posso fazer um blend para mim passar na pele para clarear a pele, já posso, né, tá utilizando aí nas unhas para fortalecer as unhas. Então a gente tem infinitas realmente possibilidades, né? E isso é muito legal. Quer falar? Não, não, só estava te ouvindo mesmo. Então, Estava te ouvindo e meu esposo chegou. sim. Então é isso, a gente vai trocando, né? Aquilo que a gente compra, né? Que é o tem muita propaganda e vai fazendo escolhas mais saudáveis. A gente vai aprendendo a ler o rótulo dos produtos. Quando a gente compra um alimento no mercado, a gente vai lá dar uma olhadinha na tabela, né? Porque querendo ou não,
os produtos industrializados têm muitos conservantes e a gente coloca para dentro do organismo, né? Então a gente vai fazendo escolhas mais saudáveis, né, para a gente ter mais longevidade, mais qualidade de vida e assim poder cuidar cada vez mais da gente e da nossa família. É isso, né, Eli? Com certeza, Cá. E me conta uma coisa aqui antes de a gente encerrar esse nosso bate-papo. O maridão teve muita resistência no início? Sim, quer que eu deixe o relato dele, do que aconteceu com ele? Ele não É. acreditava e eu já usava há algum tempo, tal, e ele dizia, esse teu cheirinho aí, não sei o quê. E acabou passando bastante tempo. Um dia ele se queimou. E aí eu lembrei da lavanda. E queimou, ele é protético. Ele se queimou fazendo uma fundição, então assim, o instrumento que ele estava usando estava muito, não é uma coisa assim, ó, tipo, é como botar a mão no fogo, vamos dizer Uhum. assim. E aí eu fiquei desesperada, né? Porque ele usa as mãos para trabalhar. Mas aí lembrei da lavanda, fui passar, e até no momento que ele se machucou, fui eu que tirei a atenção dele do trabalho, porque eu estava falando sobre um cliente lá, e eu estava super culpada. Aí eu fui, passei a lavanda e deixei ele meio quietinho, assim, né? Porque a lavanda eu sabia que ia ajudar tanto na queimadura quanto acalmar ele. Aí depois deixei ele um tempo lá, fui perguntar para ele, daí, como é que tá a mão, não sei o quê. Ele olhou, tipo, sério? Não é que isso funciona mesmo? Foi assim que deu o pontapé inicial para ele também usar os óleos essenciais. Que lindo esse relato! E é bem assim que acontece, porque a maior parte, os homens, a maioria dos homens, eles têm a resistência, né? De compreender que realmente era uma terapia, né? Realmente funciona. E aí, como uma situação dessas, não pagou para ver, e aí, né, deu, como diz o gaúcho, né, deu com os burros na água, porque viu, comprovou que realmente funciona, né? E Muito lindo, obrigada por compartilhar com a gente. Então, te agradeço ele de todo o coração. Muito obrigada por compartilhar esse relato. Eu acho que ele vai estar aí, né, trazendo luz para muitas pessoas que já tentaram várias formas, né, de emagrecimento e pode ser uma saída bem saudável, né, para a gente conseguir perder aqueles quilinhos extras, tá bom? Um beijo grande, uma ótima noite. Pode falar, amor. eu quero te agradecer, eu que quero te agradecer. Boa noite e conte comigo sempre. Obrigada. Beijo. Beijo, amor.